antes de comentar, eu quero ler com você o Salmo 23. Eu sei que muita gente sabe esse salmo de cor, mas nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Salmo 23. Vamos fazer a leitura? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, esse belo salmo famoso, que trata acerca de um assunto que, por ser um salmo famoso, pode nos levar a pensar que é um assunto exclusivo do Salmo 23. O fato de se referir ao Senhor como pastor. Mas, na verdade, essa é uma imagem comum às Escrituras. Se você der uma olhada, por exemplo, no Salmo 78, verso 52, ele vai dizer o seguinte: fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. O salmista lá está fazendo menção ao fato de que Deus conduziu o seu povo pelo deserto como um pastor cuida das suas ovelhas. Essa era uma linguagem comum para o povo de Israel. Tem ainda um outro salmo, Salmo 80, o verso 1 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então nós temos outras passagens nas Escrituras, aqui são só alguns exemplos, onde essa figura é utilizada, a figura de um pastor. Essa, na verdade, era uma figura comum, como eu já disse, ao povo de Deus no Antigo Testamento. E quando nós olhamos então para esse bloco, irmãos, há algo de, digamos assim, ou para esse capítulo, para esse salmo, há algo de novo. O que há de novo aqui é o fato do salmista, é o fato de Davi, que é o autor do salmo, chamar esse pastor de o meu pastor. Mais do que fazer menção ao pastor de Israel, agora ele o identifica como seu pastor pessoal. Pastor Hernandes, comentando esse texto, uma das coisas que ele diz é que se você pode afirmar que Deus é o seu pastor pessoal, você pode afirmar então que você não vai sentir falta de nada. A ideia do salmo, do primeiro verso, que talvez seja uma espécie de resumo do conteúdo desse salmo, ele está dizendo o seguinte: aquele que tem essa autoridade para dizer, olha, o Senhor é o meu pastor, se eu posso chamá-lo de meu pastor pessoal, eu tenho uma garantia, e essa garantia é de que nada me faltará. É interessante que, como eu venho dizendo aqui há algum tempo, eu tenho me interessado um pouco pela teologia dos salmos, e visto essa questão da organização dos salmos. Os salmos que, além de inspirados, eles foram organizados no cânon de uma maneira didática, com uma mensagem a ser transmitida. Por exemplo, eu já preguei aqui o Salmo 126 e o 128. E nesses dois salmos, quando eu preguei o 128, eu fiz menção que os 126, 127 e 128 são uma trilogia. Eles se completam, há uma mensagem ali que elas foram organizadas, eles foram organizados juntos para transmitir. E da mesma forma, quando nós chegamos no Salmo 23, se você der uma olhada e voltar um pouquinho e ler depois na sua casa o Salmo 22 e também der uma olhada para o Salmo 24 que nós lemos, você vai perceber que eles também comunicam uma mensagem em conjunto. No Salmo 22, Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, é um salmo messiânico. Se você der uma olhada nesse salmo, você vai perceber que aqui é feita menção de detalhes do drama, da paixão de Cristo, da sua crucificação. O salmo ele vai colocar aqui
Cristo nesse contexto, e já apontando para esse contexto da paixão de Cristo. Há a menção da sede que ele sente, há a menção de ser transpassado, há diversas figuras aqui que nós vamos encontrar então lá se cumprindo na paixão de Cristo, durante os momentos em que o nosso Senhor foi, depois de traído e preso, foi conduzido à cruz do Calvário. Então nesse salmo nós podemos dizer que Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas. Ele está com as suas ovelhas mesmo no vale da sombra da morte. E no Salmo 24, que nós lemos no início do culto, nós podemos dizer que ele é o supremo pastor que voltará para galardoar suas ovelhas. Ele é aquele que cumpriu a missão. Ele primeiro veio e se entregou, mas agora ele subiu ao monte do Senhor. Agora se cumpriu aquilo que nós lemos no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse salmo, que através dessa figura aponta para a ideia de Cristo, com a sua entrada triunfal, vitoriosa, à presença do Pai. A celebração celestial, porque a obra já está consumada. Cristo venceu a morte, Cristo cumpriu a sua missão, e agora ressurreto, ele volta novamente à presença do Pai. E aqui, irmãos, nós então entendemos esse contexto do Salmo 23, inserido nesse meio. Isso toma para nós um drama, uma complexidade, uma beleza maior. Nós percebemos então que esse Salmo 23 se aplica de maneira mais clara a essa realidade da vida na qual nós vivemos hoje. Que tipo de pastor é esse? Quem é esse pastor de que nós precisamos? É interessante que esse salmo, se ele for resumido, um dos autores que esboçaram esse salmo, ele diz que nós podemos dividi-lo em 3 partes. Ele diz que na primeira parte nós temos do verso 1 ao 3, na visão dele, no resumo que ele faz, o segredo de uma vida feliz, todas as necessidades sendo supridas. Do verso 4 e 5, nós temos o segredo de uma morte feliz, todos os temores sendo removidos. E finalmente, no verso 6, nós temos o segredo de uma eternidade feliz, todos os desejos sendo satisfeitos. Olha que bonito, irmãos. De maneira didática, esse esboço nos apresenta essa realidade. Mas algo que me chama a atenção nesse salmo, ainda a título introdutório, é a figura que Deus escolhe, que Deus utiliza, que Deus inspira os autores sagrados para utilizar, para se referir ao seu povo e a si mesmo, a figura de um pastor. É interessante porque quando nós olhamos para essa dinâmica da relação pastor-ovelha, nós vamos perceber alguns detalhes muito específicos desse animal. Costumo dizer que, diferente da grande maioria dos animais, as ovelhas não são animais que possuem grandes habilidades de caça, e muito menos grandes habilidades de defesa. Em geral, quando nós contemplamos o reino animal, nós vamos encontrar essa característica: animais que têm todo um preparo para serem predadores, para caçarem, e outros que possuem alguma habilidade para se esconder, para fugir. Mas a ovelha não. Quando nós olhamos para as ovelhas, nós vamos perceber que elas são animais frágeis, são animais indefesos, de pouca velocidade, de difícil locomoção, principalmente quando estão com a sua lã bem cheinha. Nós olhamos para essa realidade, como diz o pastor Hernandes comentando isso aqui, irmãos, que as ovelhas são incapazes de cuidar de si mesmas, são indefesas, não conseguem se limpar sozinhas, são míopes. Você sabia disso? Que a ovelha é míope, teimosa, sem senso de direção, e que muitas vezes se coloca em risco. Uma ovelha, quando ela está carregada de lã, por exemplo, se ela pular em um riacho, em um lago, há uma grande possibilidade dela se afogar. Você sabia disso? E a Bíblia então, Deus então, escolhe essa figura para se referir à nossa condição. Somos frágeis, somos dependentes. Ouvi um sermão, irmãos,
abençoado semana retrasada de um homem de Deus, um dos que tenho escutado um pouco mais agora, pastor reverendo Emílio Garofalo. Um sermão interessante, irmãos, falando do final da vida de Davi. O momento em que lá em Reis diz que Davi não se aquecia. Não sei se você lembra dessa passagem. E ele disse uma frase que tocou muito no meu coração ouvindo aquele sermão. A frase foi a seguinte: até os mais fortes entre nós são frágeis, são fracos. O valente Davi, que vence Golias, termina a sua vida num leito sem conseguir se aquecer. É interessante, irmãos, que nós vivemos num tempo onde o ser humano tem se arvorado cada dia mais, no sentido de se sentir poderoso, de se sentir autossuficiente, de se sentir empoderado, é a palavra da moda. Mas na verdade, ainda que o discurso não seja um discurso popular, é o discurso das Escrituras, nós somos convidados a reconhecer que nós somos frágeis, somos imperfeitos, somos limitados, somos dependentes. Lembra do que disse Jesus? Aquele que não se tornar como uma das crianças que ele chama à sua presença, não vai herdar o reino. Por quê? Por causa desse senso de autojustiça, esse senso de que é pleno em si mesmo. Ao contrário disso, o Evangelho nos convida a reconhecer que nós somos frágeis, limitados, imperfeitos e dependentes de Deus. E quando nós então reconhecemos essa verdade, que é uma parte daquilo que nós precisamos aprender, quando nós reconhecemos essa verdade e nós então começamos a caminhar, esse é o princípio do Evangelho, se reconhecer um pecador, se reconhecer nessa condição de dependência, reconhecer a sua fragilidade. No entanto, nós somos convidados a olhar para o outro lado da história. Reconhecemos que somos pobres ovelhas, mas ao mesmo tempo somos convidados a perceber que temos um excelente pastor, temos um supremo pastor. Esse salmo nos convida a percebermos algumas coisas importantes acerca do caráter de Deus. Quando nós olhamos para nós, somos pecadores, somos imperfeitos, somos limitados. As nossas grandes vitórias, muitas vezes, são coisas tão pequenas, irmãos. Somos frágeis, como diz o pastor, até os mais fortes entre nós. No entanto, temos um pastor que é todo poderoso. É o Rei da Glória do Salmo 24. E quando nós olhamos para esse salmo, ele vai então nos trazer alguns detalhes acerca do caráter desse pastor. Acho esse salmo tão belo, irmãos, eu creio que você também. E o que ele diz acerca de Deus para nós? Como é o Deus das Escrituras? A primeira coisa que ele vai nos mostrar sobre o caráter de Deus é que ele é o nosso sustento. O Deus das Escrituras é o Deus provedor. O Deus das Escrituras é o Deus que cuida do seu povo. É o Deus que cuida das suas ovelhas. É o Deus que sustenta as suas ovelhas. É interessante que esse primeiro verso talvez seja um dos versos mais citados da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muita gente acaba lendo esse verso de maneira equivocada. A ideia do salmo não é que o fato de Deus ser o seu pastor, você vai ter todas as coisas. Mas a ideia do salmo é que se o Senhor é o seu pastor, Ele é suficiente para você. Gosto muito de uma frase do Philip Yancey, que disse certa vez em um dos seus livros: quem tem Deus e tem tudo mais, não tem nada a mais do que quem tem Deus e não tem mais nada. Essa é a teologia das Escrituras, irmãos. Deus é suficiente. O nosso pastor é suficiente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante, irmãos. Inclusive, se eu não me engano, na NVI há uma tradução que coloca: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, que caminha nessa direção. Esse salmo então nos convida a perceber que Deus é suficiente para cuidar do seu povo. Deus é suficiente para sustentar o seu povo. E como é que Ele faz isso? O salmo vai dizer
verso 2, que ele leva, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Tente fazer uma imagem visual desse salmo hoje, enquanto nós mencionamos a passagem. Tudo que uma ovelha quer é um pasto verdejante, é um pasto, um alimento de qualidade. E o salmo está dizendo que esse pastor conduz assim as suas ovelhas. Ele ainda diz que ele leva as suas ovelhas para águas de descanso. Aqui é a ideia de águas claras, águas cristalinas, águas puras. E ele inclusive vai completar dizendo que ele refrigera a alma. A ideia aqui de refrigerar a alma é a ideia de trazer vida de volta. Sabe quando você está com muita sede, e de repente você contempla aquele copo de água assim refrescante, e às vezes você tem a sensação, à medida que ingere essa água, puxa, é como se a vida tivesse voltado. Passa aquele ardor da sede. E ele está dizendo, é isso que o pastor faz com a ovelha. Ele a conduz a essas águas de descanso, e ali elas têm a sua sede refrigerada. Que beleza, irmãos. É nós olharmos para esse salmo e percebemos em primeiro lugar que o caráter desse Deus é o caráter de um Deus provedor, de um Deus que sustenta o seu povo. Vivemos numa sociedade tão consumista, numa sociedade tão insatisfeita, numa sociedade tão preocupada com aquilo que ainda não tem. Somos assim, irmãos, é a nossa realidade. Mas esse salmo nos convida a perceber que há um pastor que é suficiente para nós. Nós temos mais do que nós precisamos. Nós podemos aquietar o nosso coração. Nós podemos vencer essa escravidão que muitas vezes subjuga o coração e a alma em torno daquilo que é hipotético, daquilo que ainda não se possui. E de repente arrebata o coração e a alma de tal maneira que se vive em função de algo que sequer é real. O Senhor é o meu pastor, Ele me sustenta, de nada sentirei falta. Esse salmo nos mostra ainda, em segundo lugar, que esse pastor, irmãos, tem como caráter também guiar o seu povo. Louvado seja Deus, nós não fomos deixados órfãos, nós não fomos abandonados nesse mundo, nós não fomos largados sem direção para o viver. Costumo dizer sempre que nós vivemos num mundo de tantas vozes, de tantas opiniões. Cada dia mais, irmãos, as pessoas estão perdidas acerca de tantas informações, de tanta confusão, à medida que em cosmovisões diferentes entram em conflito. Mas olha que bonito, esse salmo diz que o nosso pastor é aquele que nos guia. Ele é aquele que conduz o seu rebanho. Ele é aquele que conduz o seu povo. Verso 3, a parte B. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A vereda aqui que é mencionada é a ideia de um caminho costumeiro. É a ideia de um caminho que se torna rotineiro. E qual é esse caminho rotineiro da ovelha do pastor? Que vereda é essa? Ele diz que é a vereda de retidão, a vereda de justiça. Em um mundo, irmãos, tão injusto, em um mundo tão depravado, como é bom nos lembrarmos, irmãos, que nós temos um pastor que nos guia em vereda plana, que nos guia nessa vereda de justiça. Olha só como é que ele guia as suas ovelhas. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O texto agora está falando nesse vale, nesse desfiladeiro. E esse desfiladeiro que é aqui descrito, é o desfiladeiro, é o vale da sombra da morte, que pode ser traduzido aqui como lugar de angústia, de perigo extremo, de perigo de morte. É interessante que algumas pessoas, quando leem esse texto, têm a impressão de que aqui está falando daquele momento em que de repente nós passamos da vida para a morte. Então andamos por um vale de morte. Mas na verdade aqui é o momento em que em vida nós temos a nossa vida ameaçada.
Mas ele está dizendo que ainda que seja necessário andar por um vale, porque o seu pastor guiou as suas ovelhas por um vale. Olha que bonito, irmãos. O seu pastor vai com eles. O seu pastor se faz presente com as suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O cristão não é privado da realidade, irmãos, do sofrimento. O vale da morte em Israel, nesse contexto antigo, também tinha o sentido daquele lugar onde eles precisavam passar muitas vezes, mas onde o risco era aumentado. Muitas vezes era à medida que se colocavam no vale, que os predadores espreitavam. E os predadores então viam as suas presas e atacavam naquele vale. Para o judeu, inclusive, o vale era um lugar de risco, porque era um lugar também onde os salteadores atacavam as pessoas. E ele está dizendo, olha, o Senhor não nos privará de passar por isso. Mas guarde uma coisa no seu coração. O caminho pelo qual Ele nos guia é o caminho da presença. Ele estará conosco, mesmo que seja no meio do vale. É bonito perceber, irmãos, que aqui esse salmo está dizendo, está trazendo para nós esse caráter de um Deus que dirige e conduz o seu povo. Temos vivido tempos ameaçadores. Você tem se sentido assim? As notícias têm sido cada dia mais assustadoras para você? Eu falo uma aqui numa semana, irmãos, na outra eu já leio outra coisa e já fico com vontade de falar de novo. Agora eu vi de ontem para hoje, o povo já está escandalizado, porque a mulher de um cantor famoso, brasileiro, deu dicas para como ser uma boa esposa à luz da Bíblia. Que absurdo! Irmãos, esse é o mundo no qual nós vivemos, irmãos. Onde cada vez mais a Bíblia, a palavra de Deus, tem se tornado escândalo para aqueles que se perdem. Cada dia mais, irmãos, tem crescido o ódio à fé, o ódio à palavra. Uma sociedade que se diz intolerante, desde que você não fale de Bíblia. Tudo pode, menos a realidade cristã. Você sente isso como um ambiente ameaçador? O pastor não priva a gente de passar pelo vale. Mas fique tranquilo, meu irmão. Mesmo no vale, o pastor estará presente com as suas ovelhas. Que mensagem bonita. Quando nós olhamos para esse salmo em terceiro lugar, nós vamos descobrir que o caráter desse Deus, então, como consequência aqui nesse contexto, é o caráter de proteção. Ele é o Deus que protege o seu povo. Assim como ele retirou o seu povo, irmãos, do Egito, conduziu o seu povo pelo deserto, e ali ele sustentou o seu povo, ali ele guiou o seu povo, ali ele protegeu o seu povo, ele protege as suas ovelhas até hoje. A parte B do verso 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5 também, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A primeira figura é a figura da vara e do cajado. É interessante que aqui nós temos duas palavras trazendo a ideia com sentidos que se completam. A vara e o cajado. A vara, ela simbolizava a proteção do pastor em relação às ovelhas. Era a vara que o pastor usava para afugentar as presas. Quando o lobo vinha atacar a ovelha, ele pegava a vara então e espantava o lobo. Interessante que aqui não são dois instrumentos distintos, mas é o mesmo instrumento, sendo utilizado ora para afugentar o lobo, ora para acolher a sua ovelha, ora para corrigir a sua ovelha, ora para conduzir de volta a sua ovelha à proximidade, à intimidade do pastor. A sua vara e o seu cajado. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vamos perceber que ele fala sobre inimigos. E talvez isso te incomode, pastor, um cristão não pode ter inimigos. Nós aprendemos que Deus é amor. Se Deus é amor, puxa, então nós não podemos ter inimigos. E eu te digo que a realidade cristã é exatamente o contrário. Na medida em que nós nos identificamos com o Senhor, nós atrairemos a atenção daqueles que são inimigos da verdade, daqueles que são inimigos do Senhor. Spurgeon disse certa vez
que chama a atenção para o fato do homem bom ter amigos, ter inimigos, e que não seria como seu Senhor se não os tivesse. Spurgeon está dizendo que aquele que ama a virtude, aquele que obedece à verdade, aquele que anda na verdade, aquele que anda com o pastor, se identifica com o pastor de tal forma que assim como ele foi maltratado, assim como ele foi ferido, sendo santo, é natural que surjam inimigos de fato. Mas olha só o que o Salmo diz: que o Senhor prepara uma mesa para as suas ovelhas, na presença dos seus adversários. Unge as suas ovelhas, a sua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Pastor Hernandes, irmãos, desculpa, viu? Não vou citar ele mais hoje. Diz, comentando essa passagem, algo muito interessante também. Ele diz o seguinte: a vida cristã não é uma jornada fácil. Cruzamos desertos tórridos e vales profundos. Atravessamos mares revoltos e enfrentamos ventos contrários. Essa é a realidade da vida cristã. Essa é a realidade do viver do cristão. Mas olha, o seu pastor passa pelo vale com ele. O seu pastor, com a sua vara, protege as suas ovelhas. O seu pastor, com o seu cajado, acolhe as suas ovelhas. O seu pastor prepara uma mesa na presença dos seus adversários e os honra diante dos seus adversários. Quando nós olhamos para esse salmo, então, irmãos, nós percebemos que o pastor, aqui descrito, que Deus, o caráter de Deus, é de ser um Deus que protege o seu povo. Louvado seja Deus, irmãos, porque assim será até o último dia. Nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. John Stott vai então chamar a atenção para um detalhe nesse salmo. Esse salmo começa com essa figura do campo, a figura pastoril. O pastor cuida das ovelhas e de repente ele migra agora para a figura de uma casa. John Stott vai chamar a nossa atenção dizendo, irmãos, que essa mudança do cenário pode ser vista como uma mudança dessa realidade do deserto, dessa realidade da aridez, em que as ovelhas são conduzidas pelo deserto, até o momento em que há a acolhida final. Ele chama a nossa atenção para a realidade, e eu estou caminhando para o fim aqui, de que o caráter desse Deus é que Ele é o anfitrião do seu povo. Esse Deus acolhe o seu povo. A figura migra do pasto, do campo, para a realidade de uma casa. E aqui nessa casa, o texto está dizendo que ele prepara uma mesa na presença dos adversários, unge a cabeça com óleo. Aqui não é o óleo da consagração, o óleo da unção, que era jogado sobre a cabeça dos reis, por exemplo, que os ungia, dos profetas, dos sacerdotes, que os ungia para uma obra específica. Aqui esse óleo, irmãos, ele aponta para a ideia de hospitalidade. É aquele anfitrião que quando recebe alguém na sua casa, ele então o unge com óleo, ele demonstra assim a sua hospitalidade, ele lava os seus pés. E nós nos lembramos do Evangelho de João capítulo 13, e ele não só faz isso, como ele enche o cálice da sua visita, de tal maneira que esse cálice transborda. Aqui a figura, irmãos, é dessa hospitalidade do Deus das Escrituras. Irmãos, uma verdade que precisa ficar muito clara para nós: o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é o Deus santo, poderoso, que, como diz a palavra de Deus, não habita em meio a pecado, irmãos. Mas, no entanto, o que é escândalo, foi escândalo para os judeus, é a verdade do Evangelho. Ele acolhe as suas ovelhas, ele recebe as suas ovelhas e as honra na presença dos seus adversários. Esse anfitrião então prepara tudo, prepara toda a festa para os seus convidados. Ele unge as suas ovelhas e ele oferece um cálice transbordante. Essa bela figura, irmãos, é traduzida aqui, e o salmo caminha para o final, no verso 6, dizendo que a bondade
e a misericórdia certamente seguirão as ovelhas todos os dias da sua vida. John Stott, comentando essas duas palavras, ele diz, ou esse verso, ele diz que a palavra aqui no hebraico pode ser traduzida como perseguirão. A ideia é que bondade e misericórdia perseguem o povo de Deus. Não há como fugir da bondade e da misericórdia. Bondade aqui, irmãos, que pode ser traduzido como um sinônimo de graça. Nós temos aqui a graça e a misericórdia. A misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Nós merecemos a punição, nós merecemos o castigo, nós merecemos o justo juízo. Mas a misericórdia de Deus nos poupa daquilo que nós merecíamos. Mas Deus não só não nos dá o que nós merecemos, como Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça é esse favor de Deus. Nós não merecemos, mas Deus oferece graciosamente. Caminhando para o fim, irmãos, eu me lembrei de um trecho das Confissões de Santo Agostinho, aquele livro de Agostinho de Hipona, onde ele abre o seu coração, um livro de oração belíssimo, onde ele abre o coração sobre a sua comunhão com Deus. E eu me lembrei de um trecho, irmãos, esse trecho que para mim, ele faz muito sentido, caminhando para o fim dessa mensagem, antes de uma reflexão final. Presta atenção no parágrafo das Confissões. Agostinho disse certa vez o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava fora. Eu disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Irmãos, acho isso muito bonito. Agostinho abrindo o coração e dizendo sobre a maneira como ele viveu levianamente, buscando satisfação em tantas outras coisas, até que ele encontrou o Supremo Pastor. Até que ele encontrou o descanso para a sua alma, o descanso para o seu coração. A plena satisfação em Deus, a plena satisfação em Cristo. A pergunta para nós terminarmos então, irmãos. Ouvimos nesse salmo acerca de uma casa, acerca dessa habitação na qual o Senhor conduz as suas ovelhas para que elas estejam. A pergunta que eu já me fiz no passado sobre esse salmo é a seguinte: esse pastor por acaso tem nome? Há um nome para esse pastor? Quem é esse pastor do Salmo 23? Você já ouviu no início da mensagem, um spoiler. No Salmo 22 é aquele que esteve entre nós, sofreu no nosso lugar, morreu a nossa morte. No Salmo 23, ele é o nosso pastor pessoal. No Salmo 24, ele é aquele que foi aceito diante do Pai. Há júbilo pela sua vitória, e é aquele que voltará para buscar a sua igreja. Eu não tenho como ler esse salmo e não me lembrar do Evangelho de João, capítulo 10, onde o próprio Cristo se apropria dessa verdade. Essa linguagem era tão comum a Israel. Deus é o nosso pastor, que nos conduz como ovelhas. Jesus então afirma a sua divindade, afirma que Ele é esse pastor. João 10:11 ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas aí vem a segunda pergunta: como saber se eu tenho o direito de afirmar como salmista, com tanta autoridade, com tanta intrepidez, o Senhor é o meu pastor? Quem somos nós, irmãos? Como que nós podemos afirmar isso? A resposta também está no Evangelho de João, capítulo 10. No verso 9, quando Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é o supremo pastor. Cristo é esse pastor que sustenta, que guia, que protege e que acolhe as suas ovelhas. Que bom saber, irmãos, que nós estamos diante de um Deus tão misericordioso, tão gracioso. Não fosse o Senhor, irmãos, que estivesse ao nosso lado, mas louvado seja Deus, o nosso pastor passa conosco, se necessário, até mesmo no vale da sombra da morte. Louvado seja Deus, porque pela graça de Deus, nessa noite, nós podemos reconhecê-lo como nosso pastor pessoal. Uma abordagem pastoral, um salmo maravilhoso, onde nós nos lembramos que nós não estamos, irmãos, como ovelhas abandonadas nesse mundo. Ainda que o lugar seja sombrio e ameaçador, há um pastor que cuida de nós. Há um pastor presente conosco em todo o tempo. Louvado seja Deus, porque esse pastor nos acolhe, esse pastor nos aceita. Louvado seja Deus.